pessoa que descobriu o triângulo amoroso cobra imediatamente. Eu não sei vocês, mas eu não aguento mais ver uma garota dividida entre dois garotos. Não dá, gente, chega! Tô tão descompensada que nem o meu tarja preta tá fazendo efeito. Vamos falar sobre Love Me, Love Me, o livro que inspirou o filme do Prime Video. Bora, sem mais enrolações, esse vídeo vai ficar enorme porque eu tenho muita coisa pra falar. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal. Por aqui eu tô sempre falando sobre séries, livros, filmes, adaptações literárias, tudo com uma pitadinha de romance. Então já se inscreve pra você não perder os próximos conteúdos. E se você gostar desse vídeo aqui, deixa o like para ajudar a gente na divulgação. O like é muito importante para nós. Ao longo desse vídeo eu vou estar olhando para o lado, porque eu tô com o meu roteiro aqui, tá, gente? Então, como eu tenho muita coisa para falar, eu deixo o roteiro aqui e eu vou lendo para não esquecer de falar nada com vocês, tá bom? E hoje nós temos 14 páginas de roteiro para comentar, hein, gente? Eu quero adiantar pra vocês que eu tô meio chata nesse vídeo. E eu tô um pouquinho revoltada. E eu vou explicar pra vocês por quê. Quando o Prime Video anunciou a data de lançamento de Love Me, que é pro dia 13 de fevereiro, hoje, né, no caso, que vocês estão assistindo esse vídeo no dia 13, eu pensei assim, eu vou ler o livro no dia 9, começo ele no dia... olha a inocência da pessoa. Começo a ler ele no dia 9, termino no dia 10, já gravo o conteúdo pro pessoal e já posto no dia 10. Dia 11 e 12, eu leio o segundo livro, né? E já posto também. Depois eu ia postar vídeo sobre o segundo livro no sábado. Tava tudo programado bonitinho. Peguei o e-book pra ler e me deparei com 1.150 páginas. 1.150 páginas, minha gente, pelo amor de Deus. Resultado, eu demorei 4 dias para ler esse livro. Eu comecei a ler ele, eu vou falar até as datas. Eu comecei a ler ele no dia 9 e terminei hoje, no dia 12, que eu tô gravando esse vídeo no dia 12, que foi o único dia que eu consegui gravar. O livro 2, que era pra eu postar vídeo no sábado, vai ficar pra semana que vem, que eu vou ter que ler o livro 2 ainda. E aí eu descobri que o livro 2 também tem 1.000 páginas. O livro 3 também tem 1.000 páginas. O livro 4 tem 300, graças a Deus, né? Mas é isso, gente. Aí eu fiquei revoltada, entendeu? Porque é um livro, gente, é muito longo. É muito longo. Você vai lendo, nada acontece. Acho importante ressaltar que as primeiras 400 páginas desse livro não acontece nada. Nada. Então, tipo assim, 400 páginas, nada com nada acontecendo, e você tá lendo, e o negócio não acaba nunca. Olha, difícil. Tadinha, que barra! E hoje a gente vai falar sobre Love Me, que é o primeiro volume. E eu acho importante ressaltar que o foco desse vídeo é o livro, tá, gente? Eu sei que o filme já saiu no Prime Video. Provavelmente você tá aqui assistindo esse vídeo e você já até assistiu o filme, né? Talvez. Eu ainda não assisti. Mas o foco vai ser no livro e eu não vou dar muito spoiler do livro, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história. Quero levantar com vocês pontos positivos, pontos negativos, o que eu gostei na história, o que eu não gostei. Mais pro final do vídeo eu compartilho as minhas expectativas pro filme também, tá? E eu quero levantar alguns pontos em relação a esse livro, porque assim... Gente, como que pode? 1.000 páginas, nada acontece, e é aquela coisa, é uma bomba, tá? Eu já adianto pra vocês, esse livro é uma bomba. Só que é aquele tipo de livro que você começa a ler, é ruim, é tóxico pra um caralho, e você simplesmente não consegue abandonar. Eu li as 1.000 páginas e quero ler as outras 1.000 do segundo livro, porque eu quero saber o que acontece. E é isso. Mas é um livro extremamente problemático, tá? Eu acho que aqui a gente tem mais um caso de livro pesado, livro problemático, sendo panfletado para adolescente, como se fosse um grande mousse, né? E é livro que cai na categoria Dark Romance tranquilamente e tá sendo vendido aí como jovem adulto. Como que faz? Policial! Pra galera que gosta de uma ficha técnica, né, esse livro ele é o primeiro volume. Atualmente a gente tem 4 livros publicados. Eu vou deixar pra vocês as capas aí na tela, porque os nomes estão em italiano. Não vou me arriscar a pronunciar, porque eu não falo nem português direito, quanto mais italiano, né, gente? Pelo amor de Deus. O nome da autora é Stefania e ela publicou esse livro originalmente no Wattpad.
Aí a gente entende o porquê das 1000 páginas. Vanessa, eu quero ler o livro. Tem um livro no Brasil? Não tem, amigos. Não tem um livro no Brasil até o momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? Nenhuma editora anunciou ele ainda, mas é aquela coisa. O filme vai sair, vai ser um grande hit, porque filme adolescente com triângulo amoroso irrita, né? Vira sucesso. Inclusive, o pessoal reclama muito, a gente reclama muito, né? Que a gente tá tendo muito triângulo amoroso. Tivemos um triângulo amoroso pelo Prime em janeiro, estamos em fevereiro, já tem outro triângulo amoroso. E a gente reclama, mas é aquela coisa, engaja, né? Querendo ou não, é um formato que engaja o triângulo amoroso, porque aí levanta discussão, né? Tem uma galera que fica de um lado, outra galera fica de outro lado, vários posts na internet e vídeos no BookTok. Enfim, irrita, né? Então, fazer o quê? Ninguém aguenta mais o triângulo amoroso, mas todo mundo tá assistindo, então a gente vai ter mais triângulo amoroso, né? Então, provavelmente alguma editora vai acabar anunciando esse livro por aqui, tá, gente? Em algum momento. Eu acredito que sim. Já separa um dinheirinho se você tem a intenção de comprar a versão física, porque a versão física desse livro tem 800 páginas. Vai ser caríssimo, né? Uns 80, 90, 100 reais, assim, tranquilamente. Na pré-venda, com brinde, dependendo da editora, bota isso aqui a 100 reais fácil, né? Então, se você tem a intenção de comprar o físico, já reserva o dinheiro aí, que o negócio não é barato, não. E não é pequeno, não, também. É grande, é um tijolo. Enfim, vamos falar sobre a história? Love Me tem como protagonista a June. A June, ela é filha de pais divorciados e a mãe dela é artista. A mãe dela é pintora. E por conta desse trabalho da mãe dela como artista, ela tá sempre se mudando de cidade em cidade com a mãe. Elas nunca ficam em um lugar só, sabe? Elas estão sempre se mudando, né? E a June e a mãe dela, ali no comecinho do livro, elas acabaram de chegar na Califórnia. A June acabou de se matricular na nova escola, é uma escola de elite, uma escola particular. E ela chega ali achando que a estadia dela nessa escola e na casa nova, né, que ela tá com a mãe, é passageiro. Assim como sempre foi, porque ela já é acostumada a sempre estar se mudando, né, por conta do trabalho da mãe dela. Só que vai aparecer um cara ali, e esse cara, ele gosta de arte, e ele vai acabar oferecendo meio que um emprego para a mãe da June. Ele vai começar a ajudar a mãe da June com os quadros dela. Então a mãe da June, ela decide que elas vão ficar ali por mais tempo. Vale ressaltar que tem um plot envolvendo esse cara aí das artes, tá? Esse cara que vai, né, ajudar a mãe da June, os dois vão ter um relacionamento amoroso, só que esse cara, ele tem 2 filhos, e aí enfim, né, tem um plot vindo disso aí. E um outro ponto que eu acho importante ressaltar aqui também, né, pra gente conhecer melhor essa personagem, né. A mãe da June é uma personagem bem legal, ela é bem carismática. Eu acho que ela é uma mãe meio ausente ao longo do livro, mas eu curti ela, achei ela legal. E, a June, ela tem um passado muito traumático, digamos assim, né. Aconteceu uma coisa no passado da família dela, não só no passado dela, mas no passado da mãe, do pai dela também. O pai dela não aparece no livro, tá? Só a mãe, né? Eles são divorciados. Inclusive, eu acho que o divórcio dos dois aconteceu justamente por conta desse acontecimento do passado deles. Foi uma coisa que abalou a relação familiar, sabe? Então, a gente tem, né, a June tendo esse passado bem traumático, e ela é um grande clichê, né, gente? A June, ela é o clichê da garota nova da escola. Ela vai chegar na escola nova, ela é ingênua, ela é imatura até certo ponto, mas ela é inteligente. A gente tem ela sendo descrita como uma personagem que tá fora dos padrões, né? Só que quando ela chega ali, todo mundo vai querer ela, sabe? Só que ao longo do livro, a gente vai conhecendo a June e a gente vai percebendo que ela é uma personagem que tem as suas camadas, sabe? Ela tá com a saúde mental dela muito fragilizada, né? Principalmente por conta desse passado que ela teve, que foi um trauma na vida dela. Então, ela tá com a saúde mental fragilizada, ela tem dificuldades para aceitar o próprio corpo, então ela tá sempre usando roupas largas, ela só usa moletom, calça jeans, calça fechada, calça larga, sabe? E um ponto em relação a June, que talvez seja um pequeno spoiler, mas eu acho importante ressaltar aqui pra vocês, por conta do gatilho que isso pode dar, é o fato de que a June, ela se machuca, né? A gente tem a questão ali da automutilação. Sempre que a June tá nervosa, sempre que ela tá ansiosa, sempre que ela tá passando por uma situação
de tensão ali, sabe? Ela se queima com Babyliss. Ela faz queimaduras ali na virilha, quase perto da virilha, bem em cima ali da coxa. Então, esse é um dos motivos também do porquê ela só usa calça e calça fechada, porque ela tem medo das pessoas verem as cicatrizes que ela tem de queimadura. Os alunos aqui dessa escola, eles vivem fazendo festa, tá? São alunos festeiros e a gente sempre tem festa na piscina e a June, ela nunca coloca biquíni porque ela tem dificuldade para aceitar o próprio corpo e também pelo fato das cicatrizes de queimadura que ela tem, tá? Então a June, ela tá com uma saúde mental bem fragilizada e eu acho importante ressaltar, literalmente todos os personagens desse livro estão com a saúde mental fragilizada. E eu acho que aqui a gente levanta o primeiro ponto negativo dessa história, pelo menos pra mim. A saúde mental deles não tá bem, só que é tudo muito banalizado, sabe? É tudo muito raso, é tudo muito. Não sei, sabe? A gente tem um personagem em específico que tá com a saúde mental assim em frangalhos e a autora fez um grande floreio ao redor disso, e botou um grande mistério, um grande plot ao redor da saúde mental do garoto. Eu nem sei se isso é certo, sabe? Então, assim, eu acho que nessa parte, o livro deixa a desejar um pouco. Sem falar que é um livro pesado, né? A gente tem, como eu falei, né, a automutilação. A gente tem a June com dificuldade para aceitar o próprio corpo. A gente tem uma romantização absurda do uso de droga. Então, assim, é droga para todo lado. E a gente tem esses adolescentes tomando esses comprimidos como se fosse house, sabe? Aluno saindo com o professor. Relacionamento tóxico é o que mais tem. Tem muito relacionamento tóxico nesse livro, não só entre os protagonistas, mas no geral. Todos os casais desse livro, Chernobyl puro, sabe? Ai, gente, complicado. E é aquela coisa, né? É um livro que entra fácil na categoria Dark e tá sendo panfletado como jovem adulto no BookTok, pra adolescente ler. Nossa, eu fico puta com isso, assim. O problema não é o livro, entendeu? Tipo, eu leio Dark, gente, eu não sou santa, sabe? Eu leio meus Darkzão pesado também, sabe? Eu só não fico indicando muito, mas eu leio. Só que o que me irrita é o fato de que o livro não tem um aviso de gatilho. O povo panfleta isso aqui no BookTok como se fosse um romancinho adolescente, um triângulozinho amoroso adolescente básico, e é pesado pra caramba, sabe? Não tem uma classificação indicativa. Nossa, isso me irrita. Eu fico estressada com isso, sabe? Porque eu acho que adolescente não tem que estar lendo isso aqui. Gente, não é mimimi, não é frescura da minha parte. Quando eu comecei a ler esse livro, eu fui pegando todas as problemáticas dele e foi me incomodando. Sabe, eu fui lendo, eu falei, gente, não é possível, será que sou eu que tô sendo chata? Aí eu fui no Goodreads ler as avaliações. E eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo a página dele no Goodreads. Esse livro ele tem muita avaliação negativa no Goodreads e todo mundo levanta o mesmo ponto, tá? Então, assim, tudo que eu falei aqui, vocês vão encontrar lá também. Então, eu acho que não é frescura da minha parte. Se tem outras pessoas com a mesma opinião que eu acho que não é frescura da minha parte, sabe? Então eu vou deixar pra quem quiser, né, dar uma conferida nas avaliações. Tem umas avaliações bem boas lá, levantando pontos, sabe, que merecem ser discutidos. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra quem quiser ler. Voltando aqui pra história. A June, ela chega ali na nova escola dela e ela vai fazer amizade com o Brian e com a Amélia, que são dois irmãos. E a gente tem aquela coisa, né, vamos conhecer a nova escola, vamos conhecer o seu armário, aquela coisa, né, que a gente já tá acostumado. E aí a June, ela tá ali no corredor da escola e todo mundo para. Uma grande comoção, todo mundo parado para ver um aluno específico passar. Quem é esse aluno? James Hunter, que acabou de sair do reformatório e voltou para a escola. E aí, gente, eu tô com uma coceira no meu nariz. Riniters, presentem-se. James Hunter acabou de sair do reformatório. Aí a gente tem a grande entrada triunfal de James Hunter, né? James Hunter andando pelo corredor em toda a sua magnitude, em toda a sua gostosura, e todo mundo parado para ver ele passar. Aí a June olha, um grande gostoso passando na frente dela. Né? O James, ele tem os seus pontos negativos, mas a gente tem que ser sincero aqui. Ele é descrito no livro como um grande gostoso. Aí ele tá passando, todo mundo parado vendo ele passar, né? Ele e a June, eles trocam um olhar. Mas é coisa básica também, tá? Eles dão uma troca de olhares ali. A June já fica com as pernas bamba, que acha que ela nunca viu um garoto tão gostoso quanto o James na vida dela, e ela fica meio balançada, tipo, oh meu Deus, que maravilhoso, né?
E ela fica com as perninhas bamba, sabe, quando ela vê o James passando ali pelo corredor. Gente, o James, ele é um clichê ambulante, tá? Aqui a gente tem o bad boy problemático em toda a sua grandiosidade. Daria um tapa estalado naquela cara dele, que rapidinho ele se enquadrava. Ele acabou de sair do reformatório, ele vende droga pra escola inteira, ele usa droga, ele bebe, ele tá sempre com a cara machucada porque ele tá sempre se metendo em briga. Ele já saiu com todo mundo ali da escola. Ele nunca tá só com uma garota, ele sempre tá com uma garota em cada braço. Então, assim, a gente tem ele desfilando com as garotas como se elas fossem objetos, né? E ele já saiu com a escola inteira. O James, ele não tem uma sexualidade definida, né, ali na história, mas ele se relaciona com pessoas de diferentes gêneros, tá? O que eu achei muito legal, vou falar que isso pra mim foi um ponto positivo, porque saiu daquele clichêzão do garoto que só pega garota. Eu achei legal que ele pega menino, pega menina, ele pega todo mundo, porque ele é um grande gostoso, todo mundo quer ele, entendeu? Então, sendo sincera, eu achei essa parte bem interessante. E aí vale ressaltar, né? A June, ela faz amizade com o Brian, com a Amélia, que são os dois irmãos. Aí a gente tem a Ari, que é a namorada do Brian, e a gente tem a Poppy, que é a amiga da Amélia. A June, ela faz amizade com todos eles e todos eles falam pra ela a mesma coisa. Não se aproxime de James Hunter porque ele é problema, ele é um garoto perigoso, não chega perto dele. E uma coisa que fica muito clara quando você começa a ler o livro é que existe uma certa inimizade entre o Brian, a Amélia e o James. O Brian, principalmente o Brian. O Brian, o irmão da Amélia, ele odeia o James. E aí a gente tem um certo mistério já sendo apresentado pra gente ali na história, né? Porque o Brian e a Amélia, eles odeiam o James e você fica pensando, por quê? O que aconteceu pra gente ter essa animosidade entre eles? Porque o Brian, assim, o James, ele é um provocador. O James, ele provoca todo mundo, ele tem uma língua que não cabe dentro da boca dele, então ele tá sempre provocando todo mundo. E ele tá sempre provocando o Brian, e os dois estão sempre quase saindo no soco, entendeu? Então você quer entender o que tá acontecendo. Entra aí um mistério já na história. E aí a gente tem a June indo pro armário dela, e o armário dela não vai abrir de jeito nenhum. E aí ela tá ali lutando com o armário, e um garoto misterioso chega e ensina ela o jeitinho secreto de abrir o armário. E esse garoto, né, ele ensina a June a abrir o armário dela, ele é um fofo, ele é um querido com ela, e ele é o William, mais conhecido ali na escola como Will. E, gente, a June e o Will, desde o primeiro contato deles, assim, a June vai ficar balançadinha por ele, porque, como eu falei, ele é um querido com ela, sabe? E o Will também vai ficar interessado por ela, e ele vai chamar ela pra sair. A partir disso, a gente tem June e o Will se aproximando, né, e entrando em um relacionamento. Só que, assim, eles começam a ficar, eles começam a sair, mas eles não rotulam o relacionamento deles, assim. Não é dito que eles são namorados, sabe? Eles só começam a se relacionar, a se conhecer melhor, a dar uns beijinhos na boca ali, entendeu? E é isso. E os dois, eles são um casalzinho bonitinho, eles são um casal fofo. O Will, ele é conhecido ali na escola como o garoto que nunca se relacionou com ninguém. E aí ele cisma com a June, ele começa a gostar da June, ele chama ela pra sair, e os amigos dela ficam, tipo, todo mundo fica super animado, porque, né, nossa, o Will tá saindo com ela e tudo tá indo muito bem. Até que o melhor amigo do Will entra na história. E aí, nesse momento, você já sabe quem é o melhor amigo do Will, né, gente? James Hunter. Gente, o Will e o James, eles são, assim, melhores amigos, eles são inseparáveis, eles são como irmãos. Só que o James, ele vai encasquetar que o Will e a June não podem ficar juntos. Ele vai encasquetar que ele não quer a June perto do Will. E a partir disso, esse desquerido vai começar a fazer a vida da June um inferno. Ai, Vanessa, por que ele faz isso? Ele gosta dela? Ele tá com ciúmes dela com o Will? Não. Tá não, gente. O James, no início, até grande parte do livro, não até o final, mas eu diria que até uns 50, 60%, tá? Do livro. Ele odeia a June com todas as forças. Ele detesta ela. Aqui a gente tem o Enemies to Lovers na sua forma mais pura, sabe? Horrível. Horrível.
horroroso. E aí, a partir do momento que a June começa a sair com o Will, ela entra pro grupinho dele, né? Ele tem um grupinho de garotos ali e ela tá sempre com eles, incluindo o James. E o James, ele não perde a oportunidade de ser grosseiro, de ser maldoso e de ser estúpido com a June. A June, por outro lado, ela tem um ponto positivo pra ela que eu curti bastante, que é o seguinte: ela é uma personagem que ela não deita pra ninguém. Ela não é de medir palavra, ela fala tudo que vem na boca dela, ela não tem filtro e ela vai peitar o James de igual pra igual ali. O James, ele vai ser um escroto com ela e ela vai devolver a escrotice pra ele. Então a June, ela no início você olha e você pensa, sonsa, mas ela não é sonsa, tá? Ela não deita pro James, isso é muito foda, eu gostei muito disso nela, porque os dois é bate e volta, ele ofende ela ofende ele, e ela não deita pra ele, ela não tem medo dele. Então eu acho isso muito legal. Só que ela provoca muito ele e o James, ele é muito estouradinho. E aí que entra toda a problemática da história envolvendo esses dois. Por quê? A gente vai ter a June com o Will ali no encontro e o James vai aparecer pra ficar de vela, né? Porque o James, como eu falei, ele vai aporrinhar essa menina até não querer mais, né? E aí ele chega ali e os dois começam a discutir. Ele ofende ela ofende ele, até que ela fala alguma coisa pra ele que eu não lembro o que é, e ele fica muito puto. E aí ele vai pra cima dela e ele fala pra ela: se você não parar de entrar no meu caminho, eu vou machucar você. E aí ele fala o machucar no sentido de machucar, tipo, machucar ela, ele ameaça ela, sabe? E além disso, dessa grosseria do James, tipo, ele é muito estúpido, ele é muito grosseiro com a June. Ele tá sempre pegando ela, tipo, tem uma cena que ele joga ela no ombro dele, e aí ele joga ela no chão, ele arremessa, ele joga ela de verdade, assim, no chão, dentro de um porão e tranca ela lá dentro e deixa ela lá, sabe? Então, assim, o relacionamento dos dois é extremamente problemático. E a gente sempre tem o James chamando a June de vadia, de vagabunda, de putinha. Então, assim, é extremamente tóxico a relação desses dois. Sabe? É tóxico pra caramba. E desde do primeiro momento que eles se conhecem, eles só se ofendem. E aí entra um ponto extremamente negativo pra essa história, além do relacionamento tóxico, né? Porque isso é extremamente tóxico. Gente, ele é muito escroto com ela. Então, além disso, a gente entra num ponto que é uma crítica à escrita da autora mesmo, tá? Aqui a gente tem que ser sincero. Gente, esse livro tem 1000 páginas. E o diálogo da June com o James nessas 1000 páginas se resume a ela falando pra ele: eu te odeio, eu tenho nojo de você, eu jamais ficaria com você. Todas as vezes que eles se encontram, é isso que a June fala pro James. Aí o James volta pra ela: não mexe comigo, não chega perto de mim, você não sabe com quem você tá mexendo. Ai, garotinha, você não sabe com quem você tá mexendo, garotinha. Esse é o diálogo que esses dois têm durante quase 1000 páginas desse livro. É uma coisa assim, limitadíssima. Chega a ser irritante o quanto é repetitivo esse diálogo entre esses dois. Te odeio, tenho nojo de você, não chega perto de mim. Ai, garotinha, você não sabe com quem você tá mexendo. É assim o diálogo deles. Durante o livro inteiro. São 1000 páginas, gente. Pelo amor de Deus. Ai, Enemies to Lovers. Adoro Enemies to Lovers. Nas primeiras 100 páginas. Sabe? Aqui são 1000 páginas da June falando pro James que odeia ele e do James falando pra June não chegar perto dele. Sem contar os capítulos narrados pelo ponto de vista da June, onde a todo momento ela tá pensando no quanto o James é gostoso, no quanto os olhos azuis do James são magnéticos e no quanto os lábios do James são carnudos. É só isso que essa menina pensa em relação ao James o livro inteiro. Gente, faltou uma revisão nesse livro, mas faltou uma revisão e faltou cortar coisa com gosto. Esse livro tem 1000 páginas. Dava pra ter enxugado isso aqui, 400 páginas já entregava uma história boa. Entendeu? Sim, esse livro, ele nasceu no Wattpad, né? E ele é uma história original, ao que tudo indica, ele não é uma fanfic de nenhum outro livro. Mas é impossível você ler isso aqui e não associar o James ao Harding de After. Só que assim, ele é uma versão piorada do Harding. O James de Love Me faz o Harding parecer um príncipe. Aí vai de você, né? Se você acha isso um ponto positivo ou negativo, porque eu sei que tem gente que gosta de After, né? Então, eu acho que a galera que gosta de After vai achar isso aqui um grande mousse, tá? Inclusive, After é citada aqui no livro, eles assistem After, e eu não lembro quem mais uma pessoa vai comparar a June com a Tessa. Chata. Vou falar pra ela: olha, você parece a Tessa. E tem um outro que fala: ah, é chata, né? Igual ela.
É mais ou menos isso que acontece o diálogo, enfim. E assim, gente, o James, um escroto com a June, chamando ela de puta vagabunda, entendeu? E ela dentro da cabecinha dela ali, ó. Nossa, ele é tão gostoso. Ele é um escroto, mas ele é tão gostoso. É assim que funciona o negócio. E aí a gente tem a June e o Will entrando em um relacionamento, né? Os dois começam a se aproximar, desenvolver ali uma proximidade. E o James ali, ó. Entendeu? Aporrinhando, porque a June não pode ficar com o Will. Em paralelo a isso, a gente também tem a June se aproximando do Brian e da Amélia, né? Os dois irmãos que ela conhece lá no início, e do grupinho deles. Só que, conforme a June vai se familiarizando ali com os dois grupos, porque a gente tem grupinho Amélia, Brian e amigos, né? E a gente tem o grupinho do James, do Will. E a gente percebe que tem uma inimizade ali entre esses dois grupos. E a June, ela vai percebendo isso. E aí, conforme ela vai interagindo com essas pessoas, ela percebe que eles estão escondendo alguma coisa dela. Ela vai começar a perceber que tem um segredo ali. E a June, gente, é assim, eu acho importante ressaltar. A June, ela é a personagem mais fofoqueira que eu já vi no livro. Gente, ela é extremamente abelhuda. Inclusive, o James, ele detesta isso nela, tipo, é porque ela tá sempre se metendo em tudo, ela não fecha a boca 1 minuto, ela tá sempre fazendo pergunta que não deve, e o James odeia isso nela. E ela é muito fofoqueira. E aí ela vai começar a se meter, entendeu? Ela vai perguntar pra um, perguntar pra outro, ela vai perceber que tem alguma coisa errada ali, só que ela começa a perguntar e ninguém fala nada pra ela. Então a gente percebe que tem um segredo ali, e é um segredo pesado, tá? Envolvendo esses grupinhos aí. E aí, conforme a June ia ficando no escuro, porque ninguém contava nada pra ela, eu tava lembrando daquele meme: fofoca contada pela metade quase mata a fofoqueira. Aí, quando ela tá bem próxima do Will, ela vai perceber que o Will também tem. Eu não vou falar que é um segredo, mas também tem um mistério ali envolvendo o Will. Tá? O Will, ele tá com a June, ele é super fofo, ele é um querido com ela. Só que aí, do nada, ele dá uma surtada e ele expulsa ela da casa dele, ele desaparece por dias, ele não responde as mensagens dela. Aí ele volta e começa a falar com ela como se nada tivesse acontecido. E essa questão envolvendo o Will é justamente um motivo do porquê o James não quer ela com o Will, entendeu? Tem um negócio ali, né? Então a June, ela fica meio que no escuro, e isso foi uma coisa que me irritou um pouco no livro, porque ela chega ali e ela quer fazer parte, né, do grupo, principalmente do grupo da Amélia e do Brian, né? Eles acolhem ela ali na escola quando ela chega, só que ao mesmo tempo que eles colocam ela no grupinho deles, eles deixam ela muito de lado. Tem uma hora que eles fazem ela comprar droga pra eles, tipo, sabe? Então, assim, é muito irritante porque parece que eles não fazem muita questão da June e a June fica ali, se humilhando pra fazer parte do grupo deles, sabe? Então isso me irritou muito, assim. E eles excluem ela totalmente. Então é aquela coisa, eles acolhem ela pro grupinho deles, mas parece que ela não é digna de saber da vida deles, entendeu? E ela fica ali fazendo perguntas e querendo saber, querendo participar, e ninguém explica nada pra ela. Então eu achei essa parte muito irritante, sabe? Essa coisa deles meio que excluírem ela. Tanto que ela tá no grupinho do Brian e da Amélia, ali, dos amigos. E aí eles começam a dar um perdido nela, né? Eles não respondem as perguntas dela nem nada. E ela conhece o Will e ela vai pro grupinho do Will com o James. E aí, quando ela vai pro grupinho do Will com o James, a Amélia e o Brian, eles surtam. Tipo, ai, você abandonou a gente. Só que, cara, eles, sabe, cagaram pra ela. É óbvio que ela ia abandonar eles. Então, assim, essa parte é bem irritante no livro, sabe? E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, falando sério agora. Eu comecei esse vídeo brincando em relação ao triângulo amoroso, mas agora eu vou falar sério. Esse livro, ele tem muitas problemáticas. Esse livro, ele é muito tóxico. Mas, por incrível que pareça, eu não passei raiva com o triângulo amoroso em si, sabe? Com o triângulo mesmo ali. James, Will e June. É tanta coisa sem noção acontecendo ao mesmo tempo, porque tem muita coisa acontecendo ali, que o triângulo amoroso passa de boa, sabe? E aí eu volto a falar sobre as avaliações lá do Goodreads que eu tava lendo, né? A June, tem muita gente tacando hate na June, sabe? Do livro. E assim, tem muita gente também que fez essas avaliações que largou o livro pela metade. E a June, ela é uma personagem que, sim, se você lê tipo, 400 páginas desse livro, você vai achar a June uma sonsa, você vai achar a June ingênua. Só que é aquela coisa que eu falei pra vocês, a June, ela é uma personagem que ela vai crescendo ao longo da história. Então tem uma galera tacando hate na June, e o argumento que eles estão usando pra tacar hate na June não faz muito sentido, porque eles abandonaram o livro pela metade, e eles não pegaram a evolução dessa personagem, entendeu? Então, assim, eu tenho as problemáticas, tem pontos que eu não curti, eu já falei sobre isso com vocês, falo mais depois, só que tem uma coisa que eu curti muito, e
que foi a June, a personalidade da June. Por quê? A June, ela é uma personagem que ao mesmo tempo que você curte muito ela, você realmente se irrita com ela em algumas questões. Por exemplo, tem todo um mistério, tá? Esse livro, além do triângulo, ele fala muito sobre a história individual de cada personagem. São muitos personagens e existe um grande mistério ali, um grande segredo que ninguém conta, né? E aí, a June, ela começa a pegar informações assim, ó. Ela vai pescando uma coisa ali, uma coisa aqui, e ela acha que tudo é culpa do James. Ela acha que o grande vilão ali da história de todo mundo é o James, porque os dois têm essa inimizade. Só que assim, gente, você vai vendo o que tá acontecendo e fica óbvio, fica muito óbvio que vai tudo muito além do James. Sabe? O negócio é mais perigoso do que isso. E é uma coisa que tá na cara dela, é uma coisa que tá no nariz dela. E mesmo assim, ela não percebe, entendeu? Então eu acho que isso é um ponto que irrita muitas pessoas, o fato de não perceber o que tá acontecendo ao redor dela. E tipo, o James, gente, não é só o James, tá? O negócio não se resume ao James. Existe um negócio maior ali que tá embaixo da fuça dela e ela não percebe. Então, realmente, quando você vai lendo o livro, assim, você fica meio revoltado com ela. Você pensa, garota, acorda, pelo amor de Deus, né? Abre o olho, olha ali. Sabe? Então essa parte realmente é muito irritante. Porém, a June tem os seus pontos positivos. Uma coisa que eu achei muito legal nessa personagem, que a gente não tem nas personagens de outros triângulos, é o fato de que a June, ela é muito consciente do que ela sente. Ela tem muita consciência do sentimento dela. Então assim, ali no começo da história, ela conhece o Will, ela gosta do Will, ela quer se aproximar do Will, ela quer estar junto com ele, ela quer ter um namoro com ele, entendeu? E aí, ela pensa no James, sim. Só que assim, gente, o James, ele é o gostoso ali da história. Todo mundo acha ele um grande gostoso e ela acha ele um grande gostoso também, porque afinal de contas, ela tem olho. Né, ela vê aquele garoto na frente dela. É óbvio que ela acha ele um grande gostoso. Só que assim, enquanto ela tá com o Will, pelo menos ali no início do livro, quando ela tem certeza que ela gosta do Will, ela acha o James um grande gostoso, mas a gente não tem aquela coisa dela ficar dividida, tipo, ai, eu gosto do Will, mas eu também gosto do James. Ai, eu não sei com qual dos dois eu quero ficar. Ai, eu gosto dos dois. Tipo a Cami, de Jamila Barrito, que é uma insuportável chata do caralho, que fica fazendo os dois garotos de tonto. A June, ela não é assim. Então, no início do livro, ela realmente quer ficar com o Will, só que aí coisas vão acontecendo, ela vai percebendo que os sentimentos que ela tem por ele é de amizade. Sabe? E eu acho isso muito legal, porque ela tem muita consciência dos sentimentos dela. Então a gente não tem ela sendo aquela chata, sonsa, que não sabe o que quer. Sabe? A June, ela não é assim. Pelo menos nesse primeiro livro, não sei no próximo como que vai ser. Então eu achei que esse é um ponto muito positivo pra ela. Um outro ponto envolvendo a June que eu amei, eu achei ela muito diva, maravilhosa, perfeita. Ela é muito inocente, né? Ela é virgem, obviamente, né? Ela é virgem, então ela chega ali em toda a inocência, com toda a inocência dela, né? E ela vai entrando pro grupinho ali, ela vai, né, se descobrindo, ela vai ficando com o Will, os dois não chegam a transar nem nada, mas ela beija ele. Então, assim, ela começa a se descobrir, né? Tem um momento que eles vão jogar 7 minutos no céu, aquele negócio que você entra no guarda-roupa, acho que é 7 minutos no céu, né? Não sei. E aí, vão desafiar ela a entrar no guarda-roupa com a Tiffany. A Tiffany, gente, a Tiffany é Queen, tá? Uma diva também, uma das melhores personagens desse livro é a Tiffany. E a Tiffany, ela abertamente gosta de garotas, né? E aí eles desafiam a June a entrar com a Tiffany no guarda-roupa. E aí as duas entram lá, elas começam a conversar numa boa. E a Tiffany pergunta pra June se ela já ficou com alguma garota, se ela tem curiosidade de saber como que é. E a June, ela pensa, como será que é? E ela fica com a Tiffany. Sabe? A June, ela é uma personagem que ela se permite. Então eu achei isso muito legal. Eu achei muito legal o fato da June se permitir. Sabe? Tipo, nunca fiquei com uma garota, vou ficar com ela. E aí, ao longo do livro, inclusive, ela fica com a Tiffany mais vezes, tá? Ai, triângulo amoroso, Will e James, meu amor, a Tiffany tá ali, ó, no páreo, entendeu? Inclusive, shippei horrores as duas. Então, eu achei muito legal essa coisa dela se permitir, sabe? A June, ela não tem preconceito. Nossa, eu achei isso muito legal. Sabe, eu achei interessante. Gostei do fato da June se permitir pra saber como que é ficar com uma garota, se ela gosta de ficar com garotas, e ela percebe que ela gosta, porque ela fica de novo com a Tiffany, né? E eu achei também legal o fato do James sair com meninas e com meninos também. Então, assim, essa parte do livro foi um ponto positivo pra mim, sabe? Eu achei que, né?
Eu gostei disso. Enfim, então assim, gente, a June, ela não é sonsa. Ela pode ser sonsa no início, mas ela evolui, sabe? Ela vai se permitindo, ela vai se descobrindo, ela se permite. Eu acho isso muito legal. Eu achei isso muito legal. Ela é uma personagem que evolui bastante. Eu tava vendo as avaliações do segundo livro e eu vi muita gente elogiando essa parte. Parece que no segundo livro os personagens também têm uma evolução bem legal. Então eu gosto disso, sabe? Aquela coisa, né? O livro tem as suas problemáticas, obviamente, assim, tem muita coisa errada aqui, muita coisa pesada, mas, né, eu acho que tem pontos positivos também, assim, pontos que agregaram bastante pra história. Inclusive, a escrita dessa autora, babilônica, eu gostei. E, gente, voltando a falar de June e Tiffany, eu shippei muito. Nossa, shippei forte as duas. As duas têm uma química absurda. Na primeira vez que elas ficam, a June tá meio receosa, assim, ali dentro do guarda-roupa. Mas na segunda vez que as duas se pegam, elas se pegam na cama do James. Babado. Muito bom, eu amei. E assim, falando sobre o triângulo, eu acho que pelo fato da June ser muito consciente do que ela sente, né? A gente tem capítulos pelo ponto de vista dela. Eu acho que isso agregou pra eu não passar raiva com o triângulo amoroso. Eu não passei raiva, gente, juro pra vocês. Nossa, eu fiquei com um ranço gigantesco, por exemplo, do triângulo de Jimmy Barrito. Tem o triângulo de Patinando no Amor também, mas ali a gente nem leva em consideração, porque a Adriana com o Fred tem zero intimidade, né, no livro. Então a gente não considera. Mas, por exemplo, de Melo Barrito. Gente, que triângulo podre, né, de Melo Barrito. E aí vem Love Me e entrega uma história legal, sabe? Um enredo interessante. Eu não sei, eu curti. Sabe? Porque. Ai, é que eu não posso falar pra não dar spoiler pra vocês. A gente fala melhor num outro vídeo. Vamos combinar assim. Mas falando resumidamente, assim, eu curti o Triângulo Amoroso. Eu achei o Triângulo Amoroso muito bom. O problema desse livro é toda a problemática que ele tem. Né? Eu acho que a autora, ela pesou a mão no James, não precisava. Tipo assim, tudo bem fazer o bad boy, né? Porque sempre tem que ter o bad boy, mas eu acho que ela pesou muito a mão e ela fez um personagem muito tóxico. Não precisava. Eu acho que ela realmente quis se inspirar no Hardin de After, eu tenho certeza disso. E eu acho que ela pesou, sabe? Não precisava. Eu acho que se a gente não tivesse uma relação tão tóxica entre James e June, se a gente tivesse essa questão da saúde mental dos personagens trabalhada de uma forma um pouquinho mais responsável, se a gente não tivesse tanto uso de droga sendo romantizado, que isso foi uma coisa que me deixou extremamente preocupada, a romantização do uso de drogas, enfim, eu acho que esse livro ele seria muito bom. Sabe, faltou uma revisão, faltou um carinho aqui. Tipo, tudo bem, ele veio lá do Wattpad, né? Mas, enfim, não passei raiva com o Triângulo Amoroso. E eu vou me arriscar a falar uma coisa aqui agora. Dos últimos triângulos que a gente tem tido aí desde o ano passado, né? Porque Triângulo Amoroso, gente. Enfim, esse aqui é o melhor. Foda, né? Um triângulo amoroso bom dentro de uma história ruim. Entendeu? Mas é um bom triângulo amoroso. Tirando a parte da relação do James com a June ser extremamente tóxica. Enfim, isso no livro, né? Vamos ver o filme como que vai ser. E falando um pouco do Will. O Will, gente, não tem capítulo pelo ponto de vista do Will nesse livro, que é um grande absurdo. Que a gente tem capítulo narrado pelo ponto de vista de 10 personagens aqui. São capítulos narrados pelo ponto de vista de 10 personagens. Não é brinquedo, não, meu amor. E não tem capítulo narrado pelo ponto de vista do Will. Eu acho que é proposital. Mas a questão é que, assim, o Will, se você pega pra ler a opinião das pessoas em relação a esse livro, você vai ver que o Will, ele tem uma fanbase gigantesca. E ele é o personagem mais interessante do livro. O Will, ele perde muito destaque pra esse relacionamentinho tóxico da June com o James, sabe? Só que o Will, ele tem muito potencial. E uma coisa que me irrita é essa coisa, esse mistério que a autora faz envolvendo a saúde mental dele. Porque tem todo um floreio ali envolvendo a saúde mental do garoto. E, cara, essa parte da saúde mental do Will no livro me pegou muito, porque eu acho que a autora, ela foi muito irresponsável, sabe? Eu não vou entrar, né? A gente fala melhor no vídeo de spoiler. Só que assim, todo mundo tá reclamando, porque o Will, ele merecia mais, tá? Porque, gente, vamos ser sinceros, vamos falar a verdade aqui? Independente de você ter lido o livro ou não, uma coisa fica óbvia. O casal é James e June. Isso fica óbvio desde o início do livro, sabe? Se você viu o trailer do trailer do filme, você já vê também que o casal é os dois. E eu acho que o Will, ele é um personagem muito injustiçado nesse primeiro livro. E parece que no segundo livro ainda é pior, tá? Então vamos ver, né? Mas, eu não sei, ele é um personagem
ele é muito legal, ele é um personagem que tem um enredo muito legal também, mas a autora foi eu não sei. Ele merecia mais. E eu acho que a autora tinha que ter lidado com a questão envolvendo a saúde mental dele de uma forma um pouquinho mais responsável. A gente fala melhor sobre isso no vídeo com spoiler. Falando do James, como eu já falei aí, né? A autora pesou a mão na hora de criar o James. Porque o James, gente, no início do livro, é impossível, acho que até o final, é impossível você passar pano pra esse garoto. Assim, a forma como ele trata a June é absurdo de grosseiro. É estúpido em todos. Nossa, ele é muito escroto com a June. Só que aí você vai lendo e o livro é tão longo, mas tão longo, que aí você acaba esquecendo o que ele fez com ela no começo. Então é bom você sempre tá lembrando, porque ele foi escroto com ela no começo. Só que como o livro é enorme, chega uma hora, por exemplo, em que a June tá correndo perigo. Pra quem que ela liga? Pro James. James sai desesperado pra salvar a vida dela. Aí ela tá com medo de dormir sozinha na casa dela porque acontece um negócio ali. Quem que se dispõe a dormir ali com ela? O James, pra cuidar dela. Então o James, ele tem esse clichê de odiar a June, mas proteger ela e sempre ir até ela quando ela precisa. O que é muito legal. Só que aí a gente entra nesse ponto. A autora pesou a mão na hora do ódio. Entendeu? Não precisava de tudo isso. Não precisava botar ele pra ser tão escroto assim com a June. Principalmente se a gente leva em consideração que o casal protagonista é eles. E é uma história, e é um relacionamento extremamente tóxico e problemático, entendeu? Só que aí chega uma hora que você acaba esquecendo. Então você tem que sempre estar lembrando, tá? Que ele é o escroto lá no início. Então não é legal passar pano pra ele. Mas mais pro final do livro, ele vai cedendo, sabe? E assim, gente, o James, ele realmente, assim, ele é muito. Ele vive intensamente, sabe? Acho importante ressaltar, esse livro ele tem mais de 1000 páginas, né? E nessas 1000 páginas, o James não tá sóbrio em nenhum momento. O James, ele passa o livro inteirinho chapado, tá? Então ele tá sempre usando droga, ele tá sempre bêbado. Ele não tá sóbrio. Em nenhum momento desse livro ele fica sóbrio, tá? Ele tá sempre chapado. Tem um motivo pra isso, né? E o primeiro hot do livro, o único hot, o único hot, eu acho. Hot, quando eu falo, é tipo assim, sexo mesmo, tá? Porque tem uma pegaçãozinha ou outra ali, mas eu tô falando do hot mesmo ali. O único hot que a gente tem nesse livro é com o James e 2 garotas. Tipo, ele transando com 2 garotas ao mesmo tempo, e uma delas, inclusive, é a Tiffany, Queen. E assim, a todo momento ele tá com uma garota pendurada no braço dele, a todo momento ele tá beijando uma garota obscenamente, né? Porque a gente tem a June, a gente tem os capítulos pelo ponto de vista da June, e ela fala que o que ele faz com as garotas ali em público é obsceno. Então ele tá beijando uma garota aqui, enfiando a mão na bunda da outra aqui, entendeu? Então ele tá sempre com 2 garotas penduradas no braço dele. Então, assim, gente, nossa, ele trata a mulher como objeto. E assim, gente, o James e a June, eles têm um negócio absurdo, a química dos dois. Eles não, o livro tem, vou bater na tecla de novo. Esse livro tem mais de 1000 páginas, eles não se pegam em nenhum momento. Eles fazem sexo por telefone e é só. Tipo, os dois, eles têm muito. No trailer do filme dá pra ver isso, essa troca de olhares, essa intensidade que eles têm. Então, eles têm um negócio muito intenso, eles têm uma química, apesar do relacionamento deles ser muito problemático, eles têm uma química absurda. Só que vale ressaltar, eles não dão um único beijo na boca nesse livro, tá? Eles não ficam juntos nesse livro. É um slow burn, assim, sofrível. Mas eles têm química. Só que é aquela coisa, né? O relacionamento deles é tão tóxico que acaba tirando um pouco do brilho da química dos dois, sabe? Mas eles têm química. É um negócio assim, absurdo. E, ai, gente, eu não vou dar spoiler, deixa. Eu falo no vídeo com spoiler, mas tem uma cena, ai, maravilhosa. E, gente, um outro ponto negativo que eu tava esquecendo de falar, e aproveitando que eu falei, né? O livro é narrado pelo ponto de vista de mais de 10 personagens. Eu não tô nem brincando com vocês. São mais de 10 personagens tendo seu ponto de vista narrado ali, entendeu? E é uma bagunça, uma bagunça. E é tudo no início do livro. E aí, sabe quando você tá se familiarizando ali com a história? Porque no começo, você não sabe quem é quem. E aí tem nomes muito parecidos, né? Tipo Blaze e Brian. Aí você olha o ponto de vista do Blaze. Mas quem é Blaze? Aí vem o Brian. Nossa, mas quem é Brian? Uma bagunça. E é um caos, tá? São 10 personagens tendo seu ponto de vista ali. Nossa, gente, é muito confuso. É uma bagunça. Uma bagunça. E sabe o que é foda? No começo do livro, a gente tem o ponto de vista de alguns personagens. Aí, do nada, não tem mais. Esses personagens desaparecem. Os amigos da June, a Amélia, a Pop, a Ari, a Ariadne, a Ariane, sei lá. A gente tem ponto de vista a gente tem
capítulos pelo ponto de vista delas, do nada elas desaparecem, nem aparecem mais na história. Então, assim, nossa, é muito ruim. E aí, existe esse segredo, essa porra desse segredo, e o Will, ele fala sobre isso com a June. Aí ele vai explicar pra ela. Gente, ele explica pra June em um parágrafo. É um parágrafo, e a hora que você começa a ler, você pensa, não, agora eu vou entender o que tá acontecendo. Você termina a explicação do Will, você tá mais confuso do que você tava na hora que você começou, porque não faz sentido nenhum, ele fala coisa com coisa. E é foda, porque a escrita da autora não é ruim. Pra vocês terem noção, assim, depois de tudo isso de ruim que eu levantei aqui pra vocês, os pontos negativos, tudo, eu ainda tive paciência de ler esse livro inteiro e tô com disposição pra ler o segundo. Então, assim, ela tem uma escrita boa, mas falta dar uma lapidada, sabe? E falta um pouco de senso também, na hora de falar sobre alguns assuntos. Enfim. E aí a gente entra no outro ponto. Desde que Love Me foi anunciado, isso acho que lá no ano passado, muito se fala sobre Maxton Hall. Gente, pelo amor de Deus, para de comparar Love Me com Maxton Hall, cara, não dá. Nossa, eu tô vendo o povo lá no BookTok. Não, se você gostou de Maxton Hall, você tem que assistir esse filme. Não tem que assistir nada. Se você for assistir Love Me e esperando encontrar uma versão 2.0 de Maxton Hall, você vai sair dessa história decepcionadíssima, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? As únicas semelhanças é o fato de que a June vai estudar numa escola de elite, assim como a Ruby. Mas assim, comparar a June com a Ruby é legal, gostei dela, mas a Ruby, maturidade perfeita. Gente, a Ruby, ela, entendeu? Ela é inalcançável. Inclusive, eu acho que de todos os filmes adolescentes que a gente teve aí, a Ruby, ela é a Queen maravilhosa, perfeita, inalcançável, porque a maturidade, a construção dessa personagem é impecável. Então, assim, menos, né? Menos, bem menos. E aí também o James. Não, porque Love Me tem um James. Vou amar o James de Love Me como eu amei o James de Maxton Hall. Não vai. Não vai. Gente, juro pra vocês, comparar o James Before com o James Hunter é uma ofensa gigantesca ao nosso loirinho. E olha que eu tô entalada com o James até hoje, porque ele traiu a Ruby. E mesmo assim, ele ainda é superior ao James Hunter de Love Me. Então também não vamos estar comparando, não. Tadinho do James Before, ele não merece. Entendeu? Gente, aquele discurso impecável que ele fez na segunda temporada. Botaram o personagem pra fazer terapia. Mostraram as consequências do uso de drogas e bebida, porque ele tava usando droga e bebendo no início. Entendeu? Aí vem Love Me, romantizando o uso de droga. Gente, vocês têm... eu tô puta com esse negócio da droga, tá? Pra dar um contexto pra vocês verem que eu não tô exagerando. Tem um momento que os personagens de Love Me, eles são festeiros. Eles não estudam, eles só fazem festas, né? E é a mesma festa, só muda o lugar. Também é outra repetição insuportável. É a mesma festa na piscina, só muda a pessoa que tá dando a festa, entendeu? A mesma coisa acontece em todas as festas. E aí, eles ficam na festa e eles têm prova no dia seguinte. E aí, a Amélia e o grupinho dela simplesmente mandam a June ir lá comprar droga com o James, uns comprimidinhos, né? Elas tomam um comprimidinho, tomam um comprimido, estudam por 2 horas, decoram toda a matéria e tiram nota máxima. Aí tem aquela propaganda, sabe? Tipo, nossa, olha como o comprimido ajudou elas tiraram a nota máxima. Meu bem, assim. Ô, gente, cadê a responsabilidade na hora de fazer umas narrativas dessas, pelo amor de Deus? Aí você vai comparar isso aqui com o Maxton Hall, meu amor? Pelo amor, tenha santa paciência. Não, gente, não. Não. É muito ego pra pouco talento. E vamos às minhas expectativas para o filme. O filme já foi ao ar, o filme já foi lançado, mas eu quero falar mesmo assim. Gente, uma coisa que tá me incomodando. Como que eles fizeram um filme desse livro? Um livro deste tamanho, um tijolo, 800 páginas na versão física, 1000 páginas na versão digital, e eles fazem um filme. Gente, isso aqui tinha que ser uma série. De no mínimo 8 episódios. Como que eles vão botar? Gente, é muita coisa. Como eu falei pra vocês, são 10 personagens falando ao mesmo tempo. Cada personagem tem o seu drama pessoal. Como que eles vão colocar tudo isso num filme? É impossível resumir tudo isso aqui num filme. Aí eu fui assistir o trailer do filme. Achei caricato. Aquela cor ridícula do uniforme deles, azul e pink. No livro é azul e cinza. Belíssimo, eu acho. Eu juro pra vocês, eu entrei no perfil do Prime Video e eu vi um trechinho que eles postaram na hora que ela tá trocando a roupa lá, que ela tá experimentando vários vestidos. Gente, parece muito série do Hell Short. Aquela série vertical do Hell Short. E aquela cena que ela entra e senta do lado do Will e tem o professor. É muito série do Hell Short aquilo.
Nossa, eu achei muito caricato. E é aquela coisa, o livro, como eu falei, o livro, apesar de ter suas problemáticas, ele apresentou um triângulo amoroso interessante. Aí eu fui assistir o trailer e parece que no trailer é mais do mesmo. Eu sinto que o triângulo amoroso do filme não vai ser tão bom quanto o triângulo amoroso do livro. Eu não sei, eu senti muito uma vibe de Jimmy Lobarrito nesse triângulo, no trailer do filme, sabe? Tem uma cena da June com o James, nossa, muita vibe da Cami com o Thiago. Isso me irritou profundamente. Isso foi uma coisa que me incomodou no trailer. O que eu gostei? Da June em si. Eu gostei muito da June do trailer, porque já dá pra perceber que ela realmente vai ser fiel à June do livro. Afrontosa, sabe? O jeito dela, assim, de conversar. Eu não sei, eu senti que ela tem muita vibe da June mesmo, assim, do livro. Então eu gostei muito da June. Eu amei a escolha de atores, assim, no geral. Os atores... Gente, o ator que interpreta o Will. O Will, no trailer do filme, ele tá perfeito em todos os sentidos, assim. Nossa, ele tá melhor do que eu imaginei, de verdade. Então, assim, eu curti muito a escolha de atores. E sobre o James, não gostei. Por que que eu não gostei do ator que escolheram pro James? Gente, ele tem cara de fofo. Ele não tem a energia de bad boy problemático que o James do livro tem. Ele é fofo, gente. Não curti a escolha do James. Eu acho que a escolha da June e do Will foi perfeita, mas eu acho que eles tinham que ter escolhido pra interpretar o James um ator com mais cara de bad boy. Porque esse garoto, ele é bonito. Eu acho que ele tem a beleza que o James precisa ter. Só que ele tem cara de fofo. Ele não tem cara de bad boy problemático. E assistindo o trailer do filme, eu senti uma leveza. Então eu acho que talvez, né, eles tenham dado ali uma revisada no negócio e talvez as problemáticas do livro não estejam presentes no filme, o que é um ponto bem positivo também. Aquele professor que apareceu num trechinho que o Prime liberou, o professor de literatura, aquele professor sai como aluna no livro. E aí a gente vai levantar o ponto. Ai, Maxton Hall tem a Lídia com o Sutton, que a Lídia também sai com o professor. Só que assim, gente, em Maxton Hall a gente passa um paninho de leve porque o Sutton é mais jovem. Ele e a Lídia, eles têm um relacionamento, tipo, eles realmente se gostam, sabe? Então, assim, eu curto a Lídia com o Sutton, tá? Passo um paninho ali pra essa parte. Aqui em Love Me, no livro, esse professor, ele começa a se relacionar com a aluna quando ela tem 17 anos. Ele é casado. E dá pra ver que ele tá usando essa aluna, entendeu? Então, não tem sentimentos como Sutton e Lídia. Entendeu? Então eu acho que aqui em Love Me, esse relacionamento de professor com aluna é bem mais problemático. E ele é bem mais velho. Dá pra ver no trailer do filme que ele também vai ser mais velho no filme. Botar ele pra se envolver com uma aluna, não sei. No livro é problemático. É bem nojenta a cena deles. Tipo, meu Deus. Mas entendeu? Então eu não sei se o filme, será que o filme vai entregar isso pra gente ou não? Né, fica a questão. Mas eu senti uma leveza no filme, sabe? Eu acho que eles vão dar uma amenizada nas cenas mais pesadas do livro. Um outro ponto que eu já notei uma diferença também no filme, né? O James luta boxe, né? Talvez ele participe de lutas clandestinas, porque tem um plot ali. E ele tem que fazer alguma coisa clandestinamente para o plot fazer sentido. Então eu acho que vão ser lutas clandestinas. No livro, são corridas, né, ilegais. Faz sentido eles terem trocado pra luta aqui no filme, porque é de corrida, né? Carro, alta velocidade. A gente já teve Culpa Minha recentemente, então ia ficar meio repetitivo, né? Então eu achei legal que eles mudaram pra luta, né? O James, ele luta. Mas eu acho que tem que ser, mas eu acho que vai ser clandestinamente também, porque tem um plot envolvendo isso, e se não for clandestinamente não vai fazer muito sentido. Então assim, mudaram também essa questão, né? Eu achei interessante, achei legal, tipo, eu gosto de lutas também, eu prefiro carros. Inclusive tem uma cena no livro que a June, ela é obrigada a correr com o James numa corrida clandestina, é muito legal. O Blaze, né? A gente tem o Blaze aparecendo no trailer. Quando eu vi o trailer a primeira vez, eu achei que ele era o Brian, porque ele tá com a Amélia, né? Mas ele é o Blaze. O Blaze no livro também é bem legal. Só que o Blaze, no livro, ele também tá num relacionamento tóxico. A gente tem um garoto ali que chama Jackson. O Jackson também é amigo do James. E o Blaze, ele gosta do Jackson. E o Jackson usa muito ele. Ele sai com o Blaze, mas ele é homofóbico. E ele é apaixonado pelo James, o Jackson. E ele usa muito o Blaze no livro, assim, é revoltante. E o Blaze é um personagem muito legal. E no filme, né, no trailer, deu pra ver que ele vai ser legal no filme também. Não sei se eles vão colocar o Jackson ali na história ou não, porque o relacionamento do Blaze com o Jackson é bem problemático no livro, sabe? Tem essa coisa da homofobia,
piadinhas, é complicado. Mas eu gostei do Blaze, do filme. Amei ele com a Amélia. O Brian não apareceu. Será que a gente não vai ter o Brian no filme? Será que teremos? Tem que ter, porque o Brian é o maior inimigo do James. Os dois tretam horrores no livro. E, gente, eu acho que é isso, hein? Falei bastante. 1h20 de vídeo. Acho que eu vou conseguir cortar para uns 50 minutos. Mas, enfim. Se você quer saber se vale a pena ler o livro ou não, depende. Você tem paciência? Porque você tem que ter paciência, porque é arrastado. É lento. É repetitivo, sabe? Faltou uma revisão de verdade. Gente, 400 páginas. Daria certo. Aí eu tô pensando que tem mais 1000 páginas me esperando no segundo livro e mais 1000 no terceiro. Se você já assistiu o filme do Prime, conta aí nos comentários o que você achou, tá? E fica de olho aqui no canal que vai ter vídeo, então, na segunda-feira eu volto comparando com vocês livro e filme. Combinado? Combinado. Se você gosta de Love Me, Love Me, se você gosta do livro, se você ama James Hunter, se você ama o relacionamento de June com James, não leva pro coração o que eu falei aqui. Tá, gente, eu acho muito importante ressaltar isso. Hoje em dia, eu acho que as pessoas estão muito sensíveis, né? Você fala mal de uma história que a pessoa gosta, a pessoa se dói, ela fica triste, ela fica brava. E assim, gente, tudo que eu falei aqui é a minha opinião pessoal, tá? Nada te impede de ler Love Me e amar o livro. Nada te impede de assistir o filme e amar o filme. Nada te impede de ser apaixonada por James Hunter. Sabe, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu não tô criticando você, eu tô criticando o livro porque eu não gostei de algumas coisas, tá? Mas é a minha opinião pessoal, não precisa levar pro coração, tá bom? Não me odeie, por favor. E é isso, gente. E ó, 56 dias, tá vindo aí também, meu Deus do céu, tem 56 dias. Vocês vão assistir 56 dias, gente, pelo Prime também, quando que sai? Dia 18. Puta merda, dia 18 tem 56 dias, que vai ser uma série. Eu tô com o livro pra ler, gravar vídeo pra vocês também. E Rivalidade Ardente chegando hoje na HBO também. Meu Deus. E meu livro já foi entregue também lá na casa da minha tia, de Rivalidade Ardente. Gente, eu vou surtar, é muita coisa. Ai, Rivalidade Ardente, eu queria largar tudo pra ler Rivalidade Ardente. Muitas adaptações, gente, muitas adaptações. Eu tô percebendo aqui, se eu não me organizar, eu vou surtar. Mas vamos com calma que tudo dá certo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amigo, beijo. Ai, amigo, beijo. Tchau, vejo vocês na segunda-feira.